Será que aquele punhado de nozes ou amêndoas que come todos os dias, pensando que está a fazer um bem enorme ao seu cérebro e coração, pode, na verdade, estar a sabotar a sua saúde sem que se aperceba, é uma realidade chocante. Mas, sim, pode. Tenho visto na minha prática como neurologista, com muitos dos meus pacientes mais velhos, que certos alimentos que consideramos inofensivos, até mesmo benéficos, podem esconder armadilhas perigosas. A dor de ver alguém sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, é imensa. E o que é mais doloroso ainda é saber que, muitas vezes, pequenos hábitos alimentares, aparentemente inocentes, contribuíram para essa situação. É por isso que me sinto na obrigação de partilhar consigo informações que podem verdadeiramente fazer a diferença. Neste vídeo, vamos desmistificar o papel de 5 frutos secos que, para a surpresa de muitos, podem elevar o risco de AVC, especialmente se consumidos de forma desadequada. Vamos explorar os porquês e, mais importante, como pode proteger-se. Fique comigo até ao fim, porque há uma revelação crucial e um conselho final que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre a alimentação e a sua saúde cerebral. Vamos começar pelo primeiro fruto seco na nossa lista, e este pode chocar muitos de vocês porque é amplamente considerado um superalimento, as amêndoas. Sim, as amêndoas são ricas em vitamina E, magnésio e fibras, nutrientes excelentes para o nosso corpo e, sim, para o nosso cérebro quando consumidas com moderação e da forma correta. Mas aqui é que reside o perigo que a maioria das pessoas ignora. O problema surge quando as amêndoas são consumidas em quantidades excessivas ou, pior ainda, nas suas versões salgadas e processadas que encontramos facilmente nos supermercados. Pense comigo aquele saquinho de amêndoas torradas e salgadas que come ao final da tarde, ou enquanto vê televisão à noite. Parece inofensivo, não é? Mas o sódio presente em apenas um punhado generoso de amêndoas salgadas pode ser surpreendentemente alto. E o que acontece quando ingerimos muito sódio? A nossa pressão arterial sobe. Para pessoas com mais de 60 anos, cujos vasos sanguíneos já podem estar mais rígidos ou danificados ao longo dos anos, este pico na pressão arterial é um gatilho perigoso para um AVC. Imagine o seu corpo como uma orquestra delicada. Cada instrumento tem o seu papel e precisa de estar afinado. O sódio, em excesso, é como um baterista que começa a tocar descontroladamente, desequilibrando toda a harmonia a longo prazo. Este consumo excessivo de sódio pode levar à hipertensão crônica, um dos maiores fatores de risco para acidentes vasculares cerebrais. Além disso, muitas amêndoas torradas no mercado são, na verdade, fritas em óleos vegetais refinados e pouco saudáveis, que promovem a inflamação no corpo. A inflamação crônica é outro inimigo silencioso do nosso cérebro e vasos sanguíneos. Pense na inflamação como uma ferrugem que se acumula nas suas artérias, tornando-as mais vulneráveis a bloqueios ou rompimentos. Por isso, a minha recomendação é clara: se gosta de amêndoas, opte sempre pelas versões cruas e sem sal. E, crucialmente, controle a porção, um pequeno punhado, cerca de 7 a 10 amêndoas. É mais do que suficiente para usufruir dos benefícios sem os riscos. Não se trata de as proibir, mas sim de as consumir de forma consciente e inteligente. Pense sempre no impacto que cada bocado tem na sua saúde a longo prazo. Agora, vamos falar de algo que é omnipresente nas mesas de lanche e aperitivos, mas que, sob a sua capa de alimento aparentemente inofensivo, esconde armadilhas ainda maiores: os amendoins. Embora botanicamente sejam leguminosas e não frutos secos,
São consumidos e tratados como tal. E o seu impacto na saúde pode ser igualmente, ou até mais, preocupante. Os amendoins, tal como as amêndoas, são frequentemente vendidos torrados e salgados. O problema do sódio é o mesmo, amplificado talvez pela facilidade com que se comem amendoins em grandes quantidades. Quem nunca pegou num pacote de amendoins salgados e, sem dar por ela, esvaziou-o quase por completo? Esse impulso inofensivo pode ser um verdadeiro desastre para a sua pressão arterial, especialmente se isso se tornar um hábito regular. Mas há mais. Os amendoins são ricos em ômega 6, um tipo de ácido gordo que, em equilíbrio com o ômega 3, é essencial. No entanto, na dieta ocidental moderna, consumimos ômega 6 em excesso e ômega 3 em déficit, criando um desequilíbrio que promove a inflamação sistêmica. A inflamação, como já mencionei, é um terreno fértil para doenças cardiovasculares e cerebrais. Além disso, os amendoins são particularmente suscetíveis à contaminação por aflatoxinas, que são toxinas produzidas por certos fungos. Estas substâncias são conhecidas por serem carcinogênicas e, embora os níveis sejam geralmente monitorizados, a exposição crônica, mesmo a baixos níveis, pode ter um impacto na nossa saúde hepática e imunitária ao longo do tempo. E, claro, a forma como os amendoins são processados é crucial. Manteiga de amendoim, por exemplo, muitas vezes contém açúcares adicionados, óleos hidrogenados e muito sal, transformando um alimento potencialmente bom num inimigo da sua saúde arterial e cerebral. A minha sugestão para os amendoins é ser ainda mais cauteloso. Se não consegue resistir, procure versões cruas e sem sal. E, novamente, a moderação é a chave. Pense neles como um mimo ocasional, não como um alimento diário. Há muitos outros frutos secos e sementes que oferecem benefícios semelhantes sem os mesmos riscos. Lembre-se, o seu corpo é um templo. E cada alimento que escolhe entra por essas portas. Escolha sabiamente. E com esta reflexão, passamos para o próximo grupo de frutos secos que merecem a sua atenção. Continuando a nossa jornada, chegamos à castanha de caju, tal como as amêndoas e os amendoins. As castanhas de caju são deliciosas e, na sua forma pura e crua, oferecem nutrientes importantes como magnésio, zinco e ferro. São ótimas para o funcionamento cerebral e para a saúde óssea. Contudo, o grande perigo com as castanhas de caju reside na sua preparação e no seu consumo descontrolado. É muito comum encontrarmos castanhas de caju à venda torradas e, novamente, com um teor de sal incrivelmente alto. Aquela textura cremosa e saborosa faz com que seja muito fácil comer uma grande quantidade de uma só vez, sem se aperceber de quanto sódio está a ingerir. Para pessoas com hipertensão ou em risco de a desenvolver, este é um sinal de alerta muito sério. O impacto do sal excessivo na pressão arterial é imediato e cumulativo. E a cada porção de castanhas de caju salgadas está a adicionar mais lenha à fogueira do risco de AVC. Além disso, as castanhas de caju são relativamente calóricas e o consumo em excesso, mesmo das versões sem sal, pode contribuir para o aumento de peso. A obesidade é um fator de risco significativo para diabetes tipo 2 e para doenças cardíacas, que, por sua vez, aumentam drasticamente a probabilidade de um acidente vascular cerebral. A mensagem aqui é clara: se adora castanhas de caju, procure as versões cruas e sem sal. E, mais uma vez, seja rigoroso com as porções. Pense num pequeno punhado como um complemento à sua dieta, não como a base do seu lanche. A chave para a saúde não está na proibição total, mas sim na sabedoria das escolhas e na moderação. Em seguida, temos as nozes pecan,
Estas nozes, com o seu sabor amanteigado e a sua textura rica, são um deleite, especialmente em sobremesas e pastelaria. No entanto, é precisamente aqui que reside o seu maior perigo para a saúde cerebral e vascular. As nozes pecan são, de facto, ricas em gorduras saudáveis, antioxidantes e fibras. Contudo, são também muito densas em calorias, quando as consumimos em tartes, bolos ou caramelizadas. Estamos a adicionar quantidades massivas de açúcar e gorduras menos saudáveis ao conjunto. Uma fatia de tarte de pecan pode ser um verdadeiro desastre nutricional, não pelas nozes em si, mas pelo contexto em que são consumidas. O excesso de açúcar na dieta é um fator contribuinte para a inflamação, para a resistência à insulina e para o aumento de peso. Todos eles precursores de doenças que aumentam o risco de AVC. Mesmo as nozes pecan puras, se consumidas em grande quantidade, podem levar a um excesso calórico significativo, que, a longo prazo, se traduz em quilos a mais. E sabemos que cada quilo extra pode sobrecarregar o coração e os vasos sanguíneos, aumentando a carga de trabalho do seu sistema cardiovascular. O conselho aqui é duplo. Primeiro, seja muito cauteloso com as sobremesas que contêm nozes pecan. Desfrute delas como um prazer muito ocasional e em pequenas porções. Segundo, se gostar de as comer puras, lembre-se da moderação. São um excelente snack, mas um punhado é o suficiente. O problema não é o alimento em si, mas a forma como o integramos na nossa alimentação diária e o contexto em que é preparado. A sua saúde agradece as escolhas inteligentes. E chegamos ao quinto e último fruto seco na nossa lista. E este é, talvez, o mais surpreendente e, para muitos, um verdadeiro choque às nozes do Brasil. Sim, essas nozes grandes e crocantes são famosas por serem uma das melhores fontes naturais de selênio, um mineral essencial com poderosas propriedades antioxidantes, crucial para a função da tireoide e para a saúde do sistema imunitário. Mas, e este é um grande mas, o excesso de selênio pode ser tóxico. E as nozes do Brasil contêm quantidades tão elevadas deste mineral que é incrivelmente fácil ultrapassar a dose diária recomendada. Imagine que o selênio é como um medicamento. Na dose certa, é um elixir. Em excesso, pode ser prejudicial. A toxicidade por selênio, conhecida como selenose, pode manifestar-se com sintomas como perda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga, irritabilidade e, em casos mais graves, problemas neurológicos e cardiovasculares para alguém que, pensando estar a fazer um bem enorme, come várias nozes do Brasil todos os dias. O risco de acumular demasiado selênio no corpo é real e significativo. E este é um risco que se acumula, podendo levar a problemas durante a noite, no sentido de que os efeitos nocivos podem surgir de forma inesperada e súbita após um período de consumo excessivo, afetando a função cardíaca e vascular que, por sua vez, pode influenciar o risco de AVC. A minha recomendação, como neurologista, é muito precisa 1 a 2 nozes do Brasil por dia, no máximo. É o suficiente para obter os benefícios do selênio sem os riscos de toxicidade. Mais do que isso. E estará a brincar com a sua saúde. Não caia na armadilha de pensar que, se é bom, mais é melhor. Com as nozes do Brasil, menos é definitivamente mais seguro. Este é um exemplo perfeito de como um alimento pode ser simultaneamente benéfico e perigoso, dependendo da dose, e esta consciência é vital para a sua saúde cerebral a longo prazo. Vamos agora juntar todas estas peças para a nossa conclusão e os próximos passos. Chegamos ao fim desta conversa crucial, e espero sinceramente que a informação partilhada hoje o faça refletir sobre as suas escolhas alimentares.
Vimos como alimentos que parecem inofensivos, até mesmo benéficos, como as amêndoas, os amendoins, as castanhas de caju, as nozes pecan e as nozes do Brasil podem. Em certas condições, seja pelo excesso de sal, pelas quantidades consumidas, pela forma de preparação ou pela toxicidade acumulada, representar um risco inesperado para a sua saúde cerebral e vascular, aumentando a probabilidade de um AVC. Não se trata de criar pânico ou de proibir estes frutos secos da sua vida. Longe disso, o meu objetivo como médico é capacitá-lo com conhecimento para que possa fazer escolhas informadas e inteligentes. A mensagem principal aqui é a moderação e a consciência. As amêndoas e os amendoins, quando salgados e consumidos em grandes quantidades, podem ser verdadeiros inimigos da sua pressão arterial. As castanhas de caju e as nozes pecan, embora nutritivas, exigem atenção à porção e ao contexto em que são ingeridas, especialmente se estiverem carregadas de sal ou açúcar em sobremesas. E as nozes do Brasil, por mais que sejam ricas em selênio, são um exemplo perfeito de que demasiado de uma coisa boa pode ser mal, exigindo uma dose muito controlada para evitar a toxicidade. Pense nisto como um ajuste fino na sua dieta. Não é preciso uma revolução alimentar da noite para o dia, mas sim pequenos passos consistentes. Troque os frutos secos salgados por versões sem sal. Controle as porções. Se adora nozes pecan, use-as para dar um toque especial a uma salada ou iogurte natural, em vez de as comer em sobremesas cheias de açúcar. E, por favor, lembre-se da regra de ouro para as nozes do Brasil: 1 ou 2 por dia é o seu limite seguro. Estou aqui para o ajudar a viver a sua vida da forma mais saudável e plena possível, especialmente à medida que envelhecemos. Acredite em mim quando digo que pequenas mudanças na sua alimentação podem ter um impacto gigantesco na sua longevidade e na sua qualidade de vida. O seu cérebro, o centro de quem você é, merece toda a sua atenção e cuidado. Proteger os seus vasos sanguíneos é proteger a sua mente, a sua memória, a sua capacidade de desfrutar de cada momento com os seus entes queridos. Não espere por um problema de saúde para começar a cuidar de si. Comece hoje, com estas informações valiosas. E agora, quero ouvir a sua opinião. Este tópico surpreendeu-o. Quais destes frutos secos consome regularmente? Tinha noção dos riscos? Partilhe as suas experiências e perguntas nos comentários abaixo. A sua participação é muito importante, pois ajuda a construir uma comunidade onde podemos aprender uns com os outros e apoiarmos-nos mutuamente na nossa jornada de saúde. Se este vídeo foi útil e o ajudou a entender melhor como proteger o seu cérebro e reduzir o risco de AVC, por favor, deixe o seu gosto. O seu gosto é um pequeno gesto que faz uma grande diferença e ajuda este conhecimento a chegar a mais pessoas que precisam dele. E, claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos. Estamos sempre a partilhar dicas práticas e baseadas na ciência para o ajudar a viver uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. Lembre-se sempre, a sua saúde é o seu maior tesouro. Invista nela com sabedoria e colherá os frutos de uma vida cheia de vitalidade e bem-estar. Viva a sua melhor vida em todas as idades. Cuide-se e até breve.